pauta falar um pouquinho sobre diversificação de fontes de recursos para o terceiro setor. E quem vai estar agora comigo nesse desafio é a Elaine Bueno, que já está aqui com a gente, superintendente do Larsírio para a Infância já há 3 anos, e amiga, parceira, com quem a gente aqui tem uma relação muito boa, de construção, justamente de troca, enfim, quando não temos as respostas, buscamos juntas. Então, meu nome é Elaine, eu faço a superintendência hoje aqui do Larsírio para a Infância, né? Diria até que dentro da história do Larsírio, num tempo bastante recente, porque eu lá tenho 98 anos, eu estou à frente da instituição fazendo a gestão há 3, e buscando aprender muito, viu, Raquel? E você tem sido para nós uma grande referência nesse sentido, desde a minha formação no terceiro setor, hoje colocando toda essa teoria e essa metodologia da ideal social na prática, né, para que a gente possa realmente colher bons frutos e fazer o que a gente veio fazer, que é impactar socialmente pessoas e transformar vidas, né? E, sem dúvida, o trabalho com o Larsírio nos dá esse potencial de colocar tudo em prática, né? Além de ser uma instituição que tem um trabalho super referencial e ter uma atuação muito ampla, né, na quantidade de atendimentos, etc., tem também muito potencial de captação. Então, a gente teve a feliz oportunidade de criar uma estratégia que ela é muito diversificada, e a gente mesmo com a pandemia está sendo feliz em conseguir exercitar essa estratégia, né, e aprimorar. Mas hoje, Elaine, você como superintendente, então, de uma grande organização, de uma antiga organização, afinal, o Larsírio está próximo de completar seus 100 anos. Esse ano, 98, certo? Esse ano 98, a gente completa 100 em 2023. Estamos bem pertinho. Então, bem pertinho. Então, quer dizer, é uma longa história construída e que você chega já, né, numa época bem recente dessa história, com um desafio muito grande aí à frente na gestão. Então, é uma organização grande, com uma equipe grande de RH, se a gente comparar com outras organizações sociais. Mas do ponto de vista de captação de recursos, Elaine, o que você sentiu quando você chegou, né, do que era esse cenário, e quais são os principais desafios aí que uma organização tão grande, né, com um atendimento tão amplo e com tantos anos de vida acaba enfrentando? O fato de ser uma pequena organização ou uma grande organização, aquela organização que é recente, uma que tem longa história, como é o Larsírio, tanto um caso quanto o outro, nós temos prós e contras, né? Você é pequeno, você tem uma estrutura mais enxuta, você consegue fazer mudanças muito rápidas. Quando você tem uma história mais curta, você também já implementa todas as ações, talvez dentro de um contexto atual, profissionalizado, e com uma visão estratégica, né? Então, esses são os, vamos dizer assim, o lado bom de você ser uma história mais curta. O fato de você ser uma grande instituição, né? Ter uma história muito longa, isso gera confiabilidade, isso traz um impacto, né, em número quantitativo maior, porque você tem mais pessoas atuando um tempo longo, mas, ao mesmo tempo, muitas das mudanças que se queira implementar também levam mais tempo, né? E você também tem que transformar as pessoas e essa quantidade de gente trabalhando e mudar um a um, né? Porque as pessoas precisam ser tratadas assim. Apesar de estarem atuando coletivamente, elas precisam ser tratadas como indivíduos e respeitados desta forma, né? Você entender cada colaborador, cada trabalhador social, e cada um no seu tempo. Então, a implementação de qualquer mudança numa instituição com essa estrutura, ela se torna mais desafiadora. E, principalmente, esta foi um dos grandes desafios que eu ainda tenho trabalhado institucionalmente, porque a gente viu essa necessidade de profissionalizar, né, processos, porque essa longa história não quer dizer que tudo já estivesse feito. Pelo contrário, a gente está sempre buscando
atualizar, né, entender as novas metodologias da qualidade, as novas formas de atuar, e aí essa profissionalização dentro de uma organização desse tamanho, ela é mais lenta, né? Como se fosse, vamos dizer assim, comparando, você vai pegar uma lebre correndo, a atividade de uma lebre e de um elefante, que ele é muito maior, né? Ele vai dar esses passos de uma forma mais lenta realmente, né? mais pesado. Mas os desafios foram esses, Raquel, é a mudança de cultura, né? Você realmente mostrar para as pessoas que é possível fazer mais e melhor, de uma forma profissional, que você não está deixando de atender como terceiro setor, que há uma diferença entre fazer caridade, impactar socialmente. Então, todas esses passos, né, junto a pessoas, numa grande instituição, quando se fala em mudança de cultura, se torna bem desafiador, mas muito prazeroso também, né? E por isso que a gente tem especialistas do nosso lado, porque sozinhos nem sempre a gente dá conta de fazer da forma correta. Não, e são muitas frentes simultâneas, né? Eu estou tendo a oportunidade de acompanhar esse trabalho há quase 2 anos, se a gente for somar tudo, né? Mas eu percebo muito essa questão do desafio não ser simplesmente um desafio de uma estratégia de captação de recursos que vai ser colocada em prática, mas você está junto fazendo uma série de mudanças e de profissionalização interna, né? Da forma de trabalhar, dos processos, procedimentos, e aí a captação vem junto. Então, tem um trabalho ali de base que a gente tem feito, antes do que eu costumo dizer que não é simplesmente fazer uma lista e ligar para um monte de pessoas e estamos captando, né? Tem todo um trabalho inicial ali que é um grande desafio. Mas a máquina precisa rodar junto mesmo, né? Porque senão sim, a gente mexe só na captação e os outros setores não entendem essa mudança, começa a se entender, agora o foco é trazer dinheiro. Não, agora o nosso propósito social é em segundo plano. Então, fica um não entendimento do todo enquanto desenvolvimento institucional. É importante que as pessoas... E tem uma questão também que, na verdade, a captação é um desafio da organização como um todo. Apesar da organização a gente sempre orientar que tenha, de fato, uma área com pessoas dedicadas a essa atividade, porque ela é uma atividade de tempo integral, sem essas outras áreas caminhando todo mundo junto, entendendo que o propósito é esse, né? No trazer esse dinheiro, esses recursos, a gente não caminha, né? A gente tem relatórios de atividades, apresentações institucionais, projetos para elaborar, então é uma instituição inteira trabalhando para esse desenvolvimento, né? Nessa mudança de cultura, acho que uma das frentes principais foi justamente a gente deixar de falar é meu, né, e começar a falar é nosso, em termos de visão mesmo. Nós temos todos que trabalhar juntos para mobilizar recursos e desenvolver a instituição para atingir esse propósito maior. É um setor específico, como você falou, mas todos, né, se complementando. Envolvidos e se complementando nessa atividade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Elaine, pensando na captação, quais eram os principais arranjos ou esforços de captação antes desse trabalho? O que era, aonde estava concentrado, né, esses esforços de captação do Lar Sírio, e se eram esforços ativos ou mais receptivos, enfim, porque a gente também tem essa questão. E como que você está vendo essa transição e a importância ou necessidade dessa diversificação de fontes? Bom, eu venho do segundo setor, né? A área da educação é segundo setor e tive empresa ao longo de 20 anos. Então, no segundo setor isso é muito claro. A gente não pode ter um único cliente, porque exato, você perde esse cliente e você quebra, né? Falando assim em termos práticos. Então, acho que sem dúvida. E não é diferente no terceiro setor. Então, eu realmente percebi uma fragilidade quando eu cheguei aqui, porque havia e ainda é um processo de transformação e mudança disso também.
mas havia uma certa comodidade, uma certa segurança ilusória, né? Porque a gente tinha, a princípio, uma renda, uma fonte de receita que parecia segura, que são os aluguéis. Apesar de haver aí uma oscilação, às vezes você aluga um aqui, não aluga outro ali, mas na média havia uma estabilidade. Só que 95% dos recursos vindos desta única fonte. Até que então, a gente já vinha trabalhando, né, junto com a Ideal Social, junto com a equipe, com a diretoria bastante engajada, de fazer realmente essa diversificação. Foi uma das minhas metas prioritárias de gestão. E a gente, tudo bem, não ficasse nos 95,5 de forma alguma, mas que a gente pudesse aos poucos, né? Passar de 90 para 10, de 80 a 20, 70 a 30. A gente sabe que os aluguéis vão ser a principal fonte. E que bom que isso existe. Né? Mas não deixar todos os ovos numa única cestinha. A gente realmente conseguir diversificar. Isso começou a ser feito, vinha sendo já organizado estrategicamente com o planejamento que você nos apresentou, e aí chega a pandemia, né? Vai a primeira... Exatamente no momento de começar a colocar em prática, inclusive, né? Exatamente, e uma das fontes, né, de forma geral, nacional, mundial, que mais ficou afetada foram os aluguéis, porque com os negócios fechados, as pessoas precisaram começar a negociar e a gente teve uma queda muito brusca e que realmente evidenciou a fragilidade, né? Que a gente não mantém realmente uma instituição financeiramente equilibrada, sustentada, tendo uma única fonte. E é um exemplo muito interessante, né, Elaine? Porque, aparentemente, quando você fala em um fundo patrimonial ou bens imobilizados, você imagina, como gestor de uma organização, que você tem uma situação ali muito perene, né? São conquistas, são imóveis. Então, a gente sempre tem aquela tendência de imaginar que, pelo menos, aquele funcionamento do tamanho que vocês já eram estaria garantido e que talvez a captação pudesse acontecer para ampliação desse atendimento, que era um pouco o que a gente imaginava, era até a fala mesmo, né, no diagnóstico que nós fizemos, foi uma fala muito forte, muito presente, tanto você quanto diretores e pessoas entrevistadas, do desejo de ampliar o atendimento, né? E isso seria possível na medida em que a gente conseguisse diversificar as fontes e ampliar o valor arrecadado anualmente. Mas na pandemia, eu acho que, e esse caso específico é um exemplo muito bom para ilustrar, né, no sentido de ilustrar mesmo, porque aquilo que parecia muito seguro e um fato que parecia quase impossível, como uma pandemia, se a gente falasse isso um ano antes, a gente diria que isso era caso de filme de ficção científica. Todo mundo em casa, isolado, sem poder tocar um no outro, sem contato direto, presencial durante tanto tempo. A gente não poderia nunca imaginar. E o que não era possível, aconteceu, né? Então, toda aquela segurança que até então, a gente até, enfim, nos fóruns de captação, de movimentos de doação e etc., a gente sempre teve essa imagem, né, de que seriam recursos muito perenes e uma segurança muito grande para as organizações. A gente percebe que tudo tem a sua fragilidade, né? E aí a diversificação, ela passou a ser uma necessidade um pouco diferente do que só ampliar o atendimento. Acho que essa sensação de segurança não deve existir, né? A gente pode comparar aí também uma época política que muitos de nós vivemos, que foi, por exemplo, quando o Collor confiscou a poupança, né? Então, quem tinha todas as fichas apostadas em poupança passou um período bastante difícil, porque ficou sem a sua fonte de recurso de investimento. É como um investimento. Hoje, todo mundo sabe, se você quer investir, você tem que ter um pouquinho do seu dinheiro em cada aplicação, para que, na média, você consiga manter uma estabilidade. Então, é o mesmo raciocínio, né? Aqui, nós acabamos desenvolvendo muitas estratégias para a loja social, que nos trouxe, assim,
Percentualmente, talvez não dizer que no todo fosse significativo, mas ainda é uma fonte bastante interessante, com potencial de crescimento muito rico. A gente passou a criar estratégias fortíssimas aí na instituição de editais, que tem nos trazido um aprendizado muito importante. A gente ainda organizando estrategicamente, mas é no dia a dia fazendo que a gente vai aprendendo. É o exercício diário que aprimora, né? A gente está assim, acreditando muito nos resultados disso a curto prazo, inclusive, né? A mobilização de recursos materiais que trouxe uma economicidade, seja no atendimento das cestas básicas, seja no atendimento presencial que está sendo tomado, né, em termos de alimentação das crianças, roupas no inverno. Então, todo esse conjunto de ações, né, com pessoas físicas, com a manutenção de doadores mensais, criação de uma nova campanha com apadrinhamento. Então, você vai compondo. É 1% mais aqui, é 10% mais ali, né? Daqui a pouco a sua cesta está completa e você não está com todo o teu olhar só para aquilo que aparentemente era seguro, porém não muito, né? Porém não muito. Mas entendendo que essa visão, né, da diversificação de fontes de recursos é de fato, então, algo essencial para a gente pensar numa estabilidade financeira, né, ao menos uma estabilidade financeira para as organizações do terceiro setor, eu não vou nem dizer a sustentabilidade financeira, mas pelo menos uma situação um pouco mais estável para você poder planejar seus projetos, contratar pessoas, assumir compromisso com seus atendidos, enfim, né, e que são compromissos extremamente importantes depois de assumidos. A gente não pode simplesmente pegar todas as crianças e jovens, no caso do Larcírio, que esse é o público-alvo, e mandar para casa e dizer agora não podemos mais, né, atendê-los. A gente não tem... É um compromisso muito sério, né, ao ser assumido. Então, entendendo que a diversificação de fontes é, de fato, algo muito importante a ser trabalhado, eu diria até essencial. Eu sei que você até mencionou, né, no inicinho, falando da mudança de cultura, desse processo de mudança de cultura. Conta para a gente um pouco quais são esses grandes desafios que você vem enfrentando, e aí do ponto de vista de foco de trabalho mesmo, né? Não estou dizendo nem de desafios no sentido de guerrear, porque não é esse o caráter que a gente dá, mas eu digo de foco de trabalho mesmo, né? O que você tem enfrentado, como tem sido esse processo, que estratégias você tem utilizado para essa mudança interna de cultura e o quanto você vê que essa visão vai impactando aos poucos as tomadas de decisão na sua gestão. Porque, como a gente falou, é uma coisa integrada, né? Que acaba envolvendo não só a área que é responsável pela captação, que nesse caso é o Departamento de Desenvolvimento Institucional, mas quanto isso acabou impactando para a gestão de uma forma geral e como tem sido esse dia a dia da mudança de cultura interna. Quando a gente fala, né, numa instituição como esta, que tem mais de 100 pessoas, trabalhadores sociais envolvidos, desde quem está recebendo ali, né, no controle de acesso, no atendimento, terceirizados com limpeza, e aí você vai hierarquicamente tendo uma visão que chegue à diretoria conselho, né? Então, são muitas pessoas e muitas realidades integradas. Se não fica muito claro para todas essas pessoas uma única linguagem, né, que todos falem realmente a mesma língua, isso a gente baseia prioritariamente no entendimento de missão, visão, valores e propósitos. Se isso não está muito claro, você não consegue dar o primeiro passo, né? Sim, sem dúvida. É um primeiro passo extremamente necessário esse alinhamento, né? E nem sempre, aquilo que eu falei, não é porque temos quase 100 anos que isso está claro, né? É preciso ser feito um trabalho com as pessoas, porque você sempre tem alguém novo chegando, e o texto, né? Eu falo assim, é textual. O texto precisa estar muito claro, né? Na sua gramática, para que isso venha a ser internalizado e praticado. Então, é do texto para a prática. E entender, né, por meio de um diagnóstico, esse histórico, porque a história, sim, faz parte de um percurso, ela deve ser honrada,
É um legado que é construído, e esse diagnóstico você consegue levantar pontos fortes, consegue levantar as fragilidades para criar um planejamento estratégico. Acho que isso foi a grande ajuda que a Ideal Social trouxe para que nós todos tivéssemos esse entendimento a partir, né, desta missão e onde queremos chegar, como que a gente poderia minimizar as fragilidades e ampliar, né, as oportunidades naquilo que já fazemos com excelência, para que realmente a gente pudesse unir todas essas fortalezas e dar os passos necessários para chegar aonde queremos. Você falou do diagnóstico, Elaine. Eu sempre digo na aula, sempre digo nas assessorias, mas é alguma coisa que a gente traz hoje como uma etapa essencial para qualquer tipo de assessoria ou treinamento que a gente vai fazer aqui na Ideal Social. Então, além da construção do plano estratégico, existem outros serviços, né, que a gente presta tanto para o terceiro setor quanto para a empresa, mas em todos eles a gente tem sempre como base para início esse diagnóstico que ele vai sofrendo adaptações, porque o objetivo dele, ao fazer um mapeamento, por exemplo, de impactos sociais de uma empresa, é diferente do objetivo dele ao fazer um mapeamento para construir um plano estratégico de captação de recursos. Mas é sempre importante que a gente siga a metodologia onde a gente não só vai buscar esse histórico e essa história documental, mas também sendo participativo com a entrevista com as pessoas. Porque a gente sabe, primeiro, que a organização ela traz uma série de informações, uma série de tentativas, algumas de sucesso, outras nem tanto, mas que é um caminho muito importante de aprendizado. E no momento que a gente chega enquanto uma assessoria externa, né, que afinal somos uma assessoria sempre externa, a gente não pode desprezar tudo aquilo que foi construído internamente, todo esse aprendizado e todo esse conhecimento. Então, eu diria que de tudo, o que eu sempre gosto muito de reforçar e que eu acho que acaba sendo um auxílio até para planejar esse processo de mudança de cultura, é de fato gerar o envolvimento das pessoas. E se temos insatisfações, não tem problema elas virem à tona, o diagnóstico é para isso, é para a gente saber aquilo que estamos, como organização, satisfeitos e aquilo que estamos insatisfeitos. Então, especialmente no caso do LACIR, eu me recordo que na época do diagnóstico, a gente teve uma oportunidade, uma abertura muito grande para conversar desde a diretoria, pessoas que são descendentes dos fundadores e que carregavam a questão histórica ali muito forte, né? Na fala, no sentimento, pessoas que se emocionavam até ao contar como que começou o trabalho no LACIR, como seus pais ou outros familiares, tios, primos, estavam envolvidos desde o início. Então, foi muito rico nesse sentido de conseguir tanto trazer da diretoria até a base da equipe, que na época a gente contemplou estagiários da área, né? Para mostrar aquilo que era a visão de cada um e que estavam satisfeitos ou estavam insatisfeitos decorrente desse processo de 98 anos, porque é uma história de vida muito longa e muito sedimentada, né, para ser desprezada. Então, eu diria que sempre o que nos ajuda até depois da implantação acaba sendo realmente o resultado do diagnóstico.